Olha as patas do lado, Espera, Um gajo a trabalhar só com uma mão. Então, tá? Espera Pá, isto com o vento é sempre difícil conseguires pô-lo direito. Tá bom. Não, mas... Francisco, diz-me lá uma coisa. Como é que estão as águas hoje aqui no cais de Vila Velha? Estão escuras, estão brancas? Pá, não tenho que ir ver como é que isto está, mas elas têm estado todos os dias, aí há 3 ou 4 dias atrás, têm estado a fazer descargas na mesma. Aliás, se os gajos da RTP quiserem mostrar aquilo que nós filmámos ali há 2 ou 3 dias atrás, coisas que tu veem. Aquilo que aconteceu há 2 ou 3 dias atrás. RTP, estivemos ali a fazer filmagem, fomos ao Waterfall, viemos aqui outra vez, opá, mas eu quando vi o gajo com este barco aqui, olha, vejo tirado, e disse para os gajos da RTP, olha, nem que vocês querem fazer uma filmagem como deve ser, este barco não dá. Devia de ser era com o meu barco. Por acaso, no outro dia, quando eu venho da pesca, estavam os gajos a fazer estas descargas outra vez. Estava aqui o jeep da RTP, e o que é que eu faço? Fui ali ao restaurante e fui chamar o gajo. Digo, olha, venha lá hoje, que hoje é que aquilo está mesmo correto para fazer filmagem. E então, veio só o Mário Raposo, e fizemos a reportagem. Agora só estou à espera que eles mostrem aquilo na televisão. Vai dar na sexta às 9 na sexta-feira. Só Na Felgueiras. Sim. Agora se eles não mostrarem aquilo, pá, para mim as reportagens acabaram. Mas nunca se desiste, pá. Porque às vezes os critérios editoriais são difíceis de entender. O Arlindo sabe como é que é seu. Já me conhece, pá. Aquilo só se não puder de maneira nenhuma que não aparece. Eu olha, falei que aquilo que o senhor vai ontem, ele também às 3 horas vai estar também ali por baixo do Cais de Vila Velha, que é para onde deve vir a Presidenta da Câmara, e o resto do pessoal. Falei também com o meu sobrinho, falei com o meu cunhado, os pescadores que eu vi. Opá, eles, tal, não sei o quê, mas eu também disse, vai a chover, mas eu venho na mesma, não sei. A chover em dia de trabalho não é muito fácil, mas a luta é para continuar. Pá, eu estou cá. Eles estão a matar isto, não é? Não se apanha uma carpa, um barco, nada como deve ser. Não? Isto está, o rio Tejo de Vila Velha para baixo, está morto, é porque está morto, não vale a pena. Pronto. Os lagostins, entretanto, que era a fonte de subsistência de muita gente, praticamente tem sido muito pouco apanhado e sem qualidade. Não? Ainda vão conseguindo vender algum. Hoje onde se está a apanhar algum lagostim é de Vila Velha, do Cais de Vila Velha para cima até a barragem do Estive. Para baixo é escusado. Pode pescar um dia ou dois, eles fazem uma descarga de duas, pronto, acabou logo, o bicho não mexe, não entra, não está pronto, não se apanha. Com a autorização do Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha de Códão, José Manuel Alves, que desde já agradecemos a disponibilidade para nos receber nas instalações da Câmara, podemos fazer esta troca de impressões. Portanto, desde já avançar para o nosso programa. Como sabem, o objetivo deste encontro da Câmara Municipal de Vila Velha de Códão é ouvirmos ambientalistas, sobretudo que estão ligados às questões relativas ao Almaraz, e queria desde já agradecer também a presença deles, do MIA, o Movimento Ibérico de Tiro Nuclear. Sei que estão cá pessoas, vários coordenadores de várias regiões do Estado espanhol, e temos cá connosco também o Dr. António Eloy, que tivemos a oportunidade também já de o ouvir na Comissão Parlamentar em Lisboa, e como temos uma grande exiguidade de tempo, eu queria, por favor, de apresentarem já as questões que nos têm a apresentar, porque aquilo que nos prometeram foi a entrega de um dossiê sobre Almaraz, e portanto nós temos todo o gosto em poder receber as vossas informações, porque faz parte precisamente da capacidade dos senhores deputados terem mais informação, precisamente para se poderem negociar sobre estas matérias. E portanto, se o Sr. Vice-Presidente me permitisse, dava já a palavra ao Dr. António Eloy e a quem me interessa. Muito obrigado. Muy obrigado. Para mí es voy a hablar en español, perdón por eso, ni siquiera portugués. Para mí es un privilegio, un honor estar aquí invitado por la Cámara de Vilabella de Ordán y por la Comisión del Parlamento. Les doy las gracias por la invitación
y les saludo a todos ustedes. Conmigo han venido varios miembros del movimiento ibérico antinuclear, Paca Blanco, que reside en Madrid y es una de las coordinadoras, María García, de Mérida, Extremadura, Chema González, Navalmoral de la Mata, Perto de Almaraz, Antonio Eloy, coordinador del movimiento ibérico antinuclear en Portugal, Yolanda Picazo, también de Madrid, encargada de prensa del movimiento ibérico antinuclear, y yo, que soy Francisco Castejón, y soy el portavoz del movimiento ibérico antinuclear. En el movimiento ibérico antinuclear estamos haciendo en la actualidad una serie de trabajos relacionados específicamente con los problemas de la central nuclear de Almaraz. Es una preocupación, creo, conjunta de los dos países y especialmente de las regiones próximas a la región. Por eso mismo hemos mantenido reuniones ya con el presidente de la Junta de Extremadura, el señor Fernández Vara. Nos ha recibido y le hemos notificado nuestras mismas inquietudes que les vamos a notificar ahora a todos ustedes. Muy rápidamente, en el corto espacio de tiempo que disponemos, voy a intentar resumir cuál es el estado de la central nuclear de Almaraz y qué riesgos representa para los dos países y especialmente para Río Tejo, que creo que es de interés común para España y Portugal. En primer lugar, estamos hablando de una central, dos centrales en lugar de una, dos reactores, que empezaron a funcionar en el año 81 y en el 83, respectivamente, y que su puesta en funcionamiento ya tuvo muchísimos problemas. Fue un anticipo de una historia llena de incidentes y de problemas que demuestran algo indiscutible. La central funciona hoy en un estado de seguridad degradada. A este hecho hay que sumar los problemas comunes a todas las instalaciones nucleares de la amenaza terrorista. Se acaba de celebrar una cumbre de seguridad nuclear donde ha participado España, han participado todos los países con instalaciones nucleares, salvo, como saben ustedes, Rusia, Corea del Norte, Kazajstán, y allí se ha puesto de manifiesto un riesgo que siempre ha estado patente, pero que ahora es extremo, más importante. El riesgo de un ataque nuclear, un ataque terrorista, perdón, a la instalación nuclear que podría tener consecuencias terribles sobre el medio ambiente y la población. Además de esto, la central nuclear de Almaraz tiene un largo historial de incidentes que están en el informe que le hemos entregado, que le entregaremos, que están en el informe, y algunos de ellos persisten en la actualidad y de alguna forma marcan los problemas de la central. Almaraz ha sufrido varios escapes al exterior, escapes de agua radiactiva y de vapor radiactivo al exterior, ciertamente pequeños, pero escapes. Y esto es un riesgo que resulta inadmisible. Estos escapes sobre todo procedían de las piscinas de combustible gastado. Almaraz ha sufrido problemas en una serie de sistemas que son claves para la seguridad de la central, como por ejemplo una pieza que se conoce como presionador, una pieza clave que se conoce como condensador. Almaraz hoy en día tiene, desde mi punto de vista, dos problemas muy importantes. En realidad, tres problemas muy importantes. Uno, que es el que me dejaba, es el de los generadores de vapor. Los generadores de vapor son unas piezas muy altas que ya se cambiaron a mediados de los 90, mediados finales de los 90, con un coste enorme para los usuarios de la electricidad españoles, estamos hablando de millones de euros, y estos generadores se supone que después del cambio ya no iban a dar más problemas, tenían una aleación maravillosa y un diseño perfecto. Bueno, estos generadores de vapor vuelven a darnos problemas hoy en día, y eso es una espada de Damocles, un riesgo
sobre nuestras cabezas, los generadores de vapor. Un segundo problema, poco conocido, es que tras las pruebas de resistencia de las centrales nucleares tras el accidente de Fukushima, se descubre que una rotura de una presa del Tajo aguas arriba sería catastrófica para Almaraz. Sería un accidente similar, de hecho, al que ocurrió en Fukushima. Junto al informe sobre Almaraz, juntamos también un informe sobre el accidente de Fukushima, que creo que puede ser aleccionador de qué cabría esperar en un accidente en Almaraz. La rotura de esa presa inundaría los reactores, porque las compuertas de los reactores no son capaces de soportar ese tipo de inundación. Y el tercer incidente es el conocido de las bombas de refrigeración del circuito terciario. El circuito terciario parece poco importante porque está al final, pero el circuito terciario es el que extrae el calor del circuito secundario, que al final extrae el calor del reactor. Por tanto, un fallo del circuito terciario se podría propagar hasta el reactor de Almaraz, dando lugar a un accidente de consecuencias imprevisibles. ¿Cómo de probable es ese fallo? Bueno, tenemos 5 bombas, las 5 son idénticas. Si falla una sola, puede entrar la bomba de repuesto y se puede parar la central. Pero si fallan 2, esto ya no puede hacerse. Solo hay una bomba de repuesto. 2 bombas por central y una de repuesto. Si fallan 2 simultáneamente, estaríamos ante un accidente grave. ¿Es probable que fallen 2? Es más improbable que fallen 2 bombas simultáneamente que una sola, pero esa probabilidad existe. Por tanto, podemos decir que la central hoy funciona con seguridad degradada, con un nivel de seguridad insuficiente para el que la central se diseñó. Esto es un síntoma más de algo que se conoce en el argot técnico como baja cultura de seguridad. Los propietarios de la central nuclear de Almaraz han demostrado a lo largo de toda su historia, y ahora también, una baja cultura de seguridad. Recientemente se ha visto, por ejemplo, en el sistema de protección contra incendios. Ellos no han tenido en cuenta las normas más elementales de protección contra incendios. Está mal en cualquier instalación, en una nuclear todavía peor. Todo esto lo que demuestra es que Almaraz está suponiendo un riesgo inaceptable para las personas, para el medio ambiente y para lo que nos ocupa aquí, el río Tejo. Almaraz tiene impacto sobre el Tejo en 3 formas: calentamiento de agua y mortandad de peces, lo cual supone eutrofización y descenso de la calidad del agua. En segundo lugar, vertidos radiactivos de tritio. Son vertidos controlados, de poca intensidad, pero recuerdo que el río Tejo tiene Almaraz, tiene la central nuclear de Zorita, la central nuclear de Trillo, aguas arriba, y todas las instalaciones nucleares y radiactivas de Madrid. Es, por tanto, el río Ibérico más contaminado con tricio. También hay que tenerlo en cuenta. Finalmente, ya he hablado del riesgo. Un accidente nuclear en Almaraz contaminaría el río y podría dar lugar a un escape. No es la primera vez que esto ocurre. En el año 70 ya hubo un escape de un poco de agua radiactiva que se detectó en Lisboa. Un accidente de estas características en Almaraz sería muchísimo mayor y el índice de radiactividad del Tajo llegaría hasta Lisboa, el Tejo llegaría hasta Lisboa, pues sería muy superior. Como Portugal no tiene centrales nucleares, carece de planes de emergencia. La población sería indefensa ante un accidente. Los análisis que se realizan en el Tejo, al final, son mensuales, son claramente insuficientes para determinar un escape. En estas condiciones, Almaraz es un riesgo, desde luego, para su ámbito, pero no solo. Es un problema, desde nuestro punto de vista, internacional, que afecta a España y afecta a Portugal. ¿Por qué Almaraz no se cierra? ¿O por qué Almaraz sigue funcionando en estas condiciones? Al menos, diría uno, pare usted la central y repare esos problemas. Pues porque una central como Almaraz, ya amortizada, cumplido más de 30 años,
obtiene unos beneficios anuales netos, beneficios netos, antes de impuestos, de 161 millones de euros. Este es el motivo de por qué Almaraz sigue funcionando y por qué Almaraz nos sigue poniendo en riesgo a todos. Esto es el fin de mi intervención y ahora estoy abierto, como cualquier miembro del movimiento ibérico antinuclear o del equipo que viene conmigo, para cualquiera de sus preguntas, cuestiones. Muito obrigado pela sua apresentação. Eu pedia que o secretário, por favor. Só referir que o Modéstia não referiu, o Paco Casterron é físico nuclear, trabalha nas estruturas do Estado espanhol dedicadas ao nuclear e, portanto, é um especialista de todas estas matérias, sendo que nós somos todos sobre as áreas, mas completamos o trabalho que ele vem fazendo. Era só para isto. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu não sei se algum dos senhores deputados pretende pedir alguns esclarecimentos. Senhores deputados, eu pedia só que fossem pedidos de esclarecimentos dos senhores deputados. Alguém quer colocar alguma questão? Se não quiserem colocar alguma questão, agradecemos muito a vossa presença e agradecemos o dossiê que iremos distribuir também à Comissão. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Entretanto, à chegada da Comissão, houve um grupo de ambientalistas que nos pediu também para entregar um texto. Eu não sei quem é que poderá representar o grupo. Faz favor, tinha que ser muito rápido também. Bons dias, sejam bem-vindos. 2 minutos, por favor. Sim, portanto, eu vou só entregar a carta. Isto é uma carta que representa diversas associações, especialmente cidadãos. Portanto, o nome desta missiva é Cidadãos e Cidadãs em Defesa do Rio Tejo. Portanto, é um manifesto, uma tomada de posição de muitas pessoas que ao longo destes meses têm andado no Rio Tejo, que têm colocado nas redes sociais, que têm feito exposições à APA, aos diversos organismos, por escrito, verbalmente, oralmente, portanto, portanto, esta carta representa essas pessoas e tantas outras que irão estar ao longo destes dias pelo Rio Tejo e possivelmente vão aparecer, mas como é de semana, é muito difícil também porque as pessoas trabalham, nós achamos por bem que aqui, logo em Vila Velha, que devíamos de entregar esta carta e depois também vamos entregar à comunicação social. É só isto. Obrigado. Ok, muito obrigado. Muito obrigado. Será também distribuída à Comissão, logo que estejamos em Lisboa. Nós vamos prosseguir com esta reunião. Julgo que há condições para apresentar. Doutora Isabel, há condições para apresentar. Diga-se, por favor. O meu nome é Mário Costa, movimento dos pescadores que não tens Ver se deste o microfone, ver se também era que fosse muito rápido, está bem, 2 minutos. Ok, muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. O meu nome é Mário Costa, movimento dos pescadores pelo Tejo, e desde já quero agradecer a esta Comissão Parlamentar, os seus deputados, pelo empenho que têm feito pelo Tejo, tudo que têm tentado fazer pelo Tejo. Nós, pescadores, ainda não fomos ouvidos e, como tal, por isso é que me dirigi aqui e faço questão de acompanhar a Comissão ao longo do texto, porque também possamos apresentar todo o problema do Tejo, porque o Tejo tem vários problemas e sempre irá ter. Tem o problema da Almaraz, que já existe há 35 anos que está a funcionar a central, mas nós sempre pescamos no Tejo português. Há problemas que vão passar de gerações em gerações. Sempre terá problemas. Agora o problema que urge é resolver o problema inerente português, e é nessa posição que aqui me dirige à Comissão. Portanto, nós temos problemas, e os senhores vão fazer uma viagem de barco, presumo, mas se fizessem aqui em Vila Velha de Roda, em escassos metros, veriam a diferença que tanto tem afetado os pescadores. Quando se fala de números, falam aqui ainda agora dos milhões, que se falaram de prejuízo energético e etc. Os pescadores têm prejuízo, o Estado português tem prejuízo. Se não vejamos, os pescadores têm uma coleta mínima de 10 mil euros. 1043 pescadores que se perderam nos últimos 5 anos no Tejo, significa que em 10 anos são 100 milhões de euros. Se isto, economicamente, não é um valor, também o valor energético não é.
se não é um valor para as empresas que, portanto, a refugiarem-se em decretos-leis como o 165 de 2014 para poderem poluir à vontade, matar o nosso Tejo, matar as nossas gentes, os nossos filhos e o sustento de quem dele depende diretamente, portanto, alguma coisa não está bem. O artigo do 166 da Constituição é bem explícito nisso. É isso que nós vamos tentar proteger. Sei que os seus deputados e esta Comissão muito tem feito, muita gente tem ouvido, mas algo é preciso ser feito de imediato. Elaborar todos os pontos negativos que estão a prejudicar o Tejo. A sedimentação carbonatada no Tejo matou todas as espécies de mersais ajusando Vila Velha da Roda, pelo depósito da licoragem descarregada, o licor descarregado pelas unidades de Vila Velha da Roda. É isto que nós vamos acusar, é isto que urge resolver, porque não vale a pena tratar as margens, tratar a conectividade, resolver o problema dos obstáculos, enquanto o problema principal não estiver resolvido. E o problema é de montante para jusante que se resolve, não ao contrário. Portanto, temos que resolver este problema, temos que nos debruçar sobre esta situação em concreto, chegar a um consenso de que as empresas produzam dentro da legalidade europeia, as diretivas europeias que foram transpostas para o nosso regulamento interno, que seja cumprido. É só isto que os pescadores pedem, é só isto que as populações ribeirinhas pedem, é só isto que os nossos filhos pedem, é que cuidemos deles. Muito obrigado e desculpe. Ok, muito obrigado. Muito obrigado. Nós agradecemos. Nós temos um programa muito intensivo, portanto queremos potenciar ao máximo esta deslocação da Comissão, que, como sabem, tem custos elevados, e portanto queremos aproveitar todo o tempo disponível aqui no Tejo. Temos tido a colaboração de várias autarquias e, portanto, dizer também, e acho que devemos referi-lo com gosto, que a nossa presença da Comissão aqui em Vila Velha de Ródão e esta reunião aqui nos espaços do Conselho da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão também é para demonstrar, para além de qualquer equívoco que possa haver, a confiança que nós temos que a Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão está bastante empenhada também, como nós, em que o Tejo seja um curso de água com qualidade e que possa enfrentar todas as dificuldades que existem, e sabemos que a Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão está a enfrentá-las e, portanto, está empenhada também em que seja resolvido. E, portanto, queríamos deixar aqui esta palavra com clareza relativamente à Câmara e agradecer muito, porque sabemos que o Sr. Presidente da Câmara de Vila Velha de Ródão não pode estar presente por razões que nos explicou e que, portanto, não permitem a presença dele aqui na Câmara. Mas, portanto, a disponibilidade que demonstrou para nos acolher e para conversarmos com as várias entidades que estiveram aqui é total e, portanto, acho que todos podemos colaborar para que o Tejo, de facto, seja melhor. E não o fiz no início, cumprimentar todos os senhores deputados, todas as associações e todos os ambientalistas aqui presentes e cumprimento-lo na pessoa do Sr. Presidente Pedro Soares, dos Srs. Vice-Presidentes, Dr. Manuel Freixo e Lourdes Fozinha, os senhores autarcas também aqui presentes, meu colega de Castelo Branco, e explicar-vos uma coisa muito importante. O Sr. Presidente não está aqui hoje porque, infelizmente, e digo infelizmente, não pode estar. Eu já explicou essas razões ao Sr. Presidente, são razões de foro pessoal e que não temos que estar aqui a explicar. Perante a morte de um familiar muito próximo, não poderá mesmo estar aqui. E estas coisas não se prevêem. Portanto, espero que os senhores que ainda agora ouvi uma voz dissonante a dizer que não era verdade, essa voz não sabe aquilo que se passa por trás da vida pessoal de cada um de nós. Dizer-vos também que a Câmara de Vila Velha está muito interessada em resolver este problema, faz parte desta solução, não faz parte do problema. Tem as suas limitações, como todas as autarquias têm a nível legislativo. Não podem interferir em áreas que não lhes dizem respeito. Pode sim colaborar na resolução desses problemas. E, portanto, aquilo que nós pretendemos é um Tejo como toda a gente pretende, é um Tejo limpo, um Tejo sustentável. E, portanto, o grande desafio que se põe aqui a esta Comissão e a todos nós é conseguirmos conciliar aquilo que são a economia,
e o Tejo. E se nós conseguirmos fazer isso, damos um passo muito importante para a resolução dos problemas do rio. Também vou deixar desde já aqui um convite a esta Comissão para que daqui a um ano volte aqui e veja aquilo que se fez, aquilo que foi possível fazer para melhorar as condições do Tejo. E é um desafio que deixo porque nós estamos muito mais empenhados do que aquilo que muita gente pensa. Aquilo que muitos dizem de nós, Câmara de Vila Velha e outros agentes, muitas vezes não é verdade, as coisas não se resolvem do pé para a mão. Nós não podemos hoje resolver o problema para amanhã. Há condicionantes para isso, as legislações não o permitem. E, portanto, deixo-vos aqui este desafio daqui a um ano, estarmos aqui todos a avaliar aquilo que foi feito pelo Tejo, que todos fizeram pelo Tejo, não só os ambientalistas, mas também os senhores deputados, a Câmara Municipal, as empresas e todos nós. E se conseguirmos estar aqui a dizer que alguma coisa foi feita e que as pessoas veem o Tejo de uma maneira diferente, estamos todos a ganhar. Portanto, é este desafio que vos deixo daqui a um ano. Gostava muito de perceber que esta comissão, novamente, possivelmente não tem as condições que hoje não teremos, mas pelo bem do Tejo. Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Vice-Presidente da APA já deu a indicação que faremos a apresentação noutra altura. E, portanto, eu queria mais uma vez agradecer à Câmara de Vila Velha de Ródão e agradecer ao movimento ibérico antinuclear, em particular os nossos irmãos de Espanha que vieram de longe para estar aqui connosco. Agradecemos do fundo do coração a vossa presença. Acho que era um excelente contributo para a compreensão de toda a problemática da preservação do Tejo e, no caso concreto de Almaraz, não só o Tejo, todos os problemas ambientais que envolve. Agradecer também ao grupo de ambientalistas que nos trouxe aqui a carta que iremos ler com atenção. Muito obrigado. E agradecer também ao representante dos pescadores do Tejo, que ouvimos com muita atenção todas as preocupações que nos trouxe aqui também e iremos ter em conta certamente. E que, claro, obrigado. Também, se um dia quiserem na Assembleia da República falar connosco, seremos despedidos para os receber. Queria agradecer a todos os outros pessoas que estão aqui. Nós temos muitas limitações de tempo, agradecemos muito a vossa presença e vamos ver se temos condições para responder ao desafio da Câmara de Vila Velha de Ródão. É sempre um gosto. Sr. Presidente, posso só... Portanto, esperemos que daqui a um ano possamos vir em melhores condições com os problemas de Almaraz, os problemas da nutrição, os problemas da pesca, todos eles resolvidos Sr. Presidente. de solução. Eu já percebi que algumas pessoas querem falar connosco. Eu sugeria que nós terminássemos aqui esta sessão em plenário e que, entretanto, fôssemos conversando a caminho da... Sr. Presidente, o movimento de protesto tem acompanhado toda esta situação há alguns anos. E esta situação, nos últimos tempos, tem-se deteriorado bastante. E aqui Vila Velha, a fábrica de Vila Velha, a Celteste, tem sido uma das principais poluidoras no Alto Tejo. Há uma sobreprodução, como sabemos, da fábrica de Vila Velha de Ródão. O movimento de protesto nunca... O movimento de protesto tem acompanhado essa situação, como os nossos amigos espanhóis, os nossos camaradas espanhóis que estão aqui sabem. Nós temos contactos com a Espanha. Eu falo logo. Tem que aproximar. Nós temos o movimento de protesto, tentado em contacto com os movimentos espanhóis, e esta situação tem-se deteriorado fortemente nos últimos meses. Em Espanha conhecemos bem as problemáticas do Tejo, a central nuclear de Almaraz, os transvasos e toda essa situação. O Tejo não pode continuar nesta situação. Os pescadores e nós em Portugal temos que exigir à Espanha que esta situação não continue. Em Portugal também temos os nossos pescadores. Aqui Vila Velha de Ródão, a aldeia do Arneiro, tem imensos pescadores que vivem do Tejo. Há toda uma cultura que está a perder ao longo do Tejo. Há muitas famílias que vivem do Tejo ainda. E os atuais governantes têm que saber disso e não têm que ter medo dos lobbies dos grandes grupos económicos. Muito obrigado. Muito obrigado pelo seu dispor. É só para terminar, é assim, porque de facto, independentemente da agenda da Comissão, há coisas que têm que ser ditas no local, e senão depois perde o seu sentido. A Comissão, portanto, já fez uma audição
com as autarquias, com as câmaras municipais, já fiz uma audição também com os ambientalistas na Assembleia da República. Com todo o respeito, é só para terminar, então, portanto, a posição do senhor que representa a Câmara de Vila Velha de Roda é óbvio que nós não podemos aceitar, porque é uma situação que já se arrasta há muitos anos. Nós não podemos estar aqui agora a dizer daqui a um ano vamos resolver. E depois, houve muita gente que de alguma forma tentou enxovalhar as pessoas que andaram no Rio a filmar e inclusive a televisão dos órgãos de comunicação social, dando a volta à questão, fazendo crer que inclusive os ambientalistas é que eram as pessoas que eram responsáveis por isso. E nós não aceitamos que as entidades oficiais continuam a fechar os olhos a isto. É isso, desculpe lá, Sr. Presidente, estar aqui um bocado a furar o protocolo, mas há coisas que se tem que dizer na altura certa, e a altura certa é esta. Não vale a pena ir agora para o Rio se as coisas não são faladas. Nós temos já informação. Ok, Sr. Presidente. Peço desculpa. Então, para terminar, aquele senhor lá atrás, para terminar. Para mim não é preciso micro. Não é preciso, não é preciso micro para mim. É assim, olha. As únicas pessoas que sabem quem está a contaminar o rio sou eu, porque sou pescador, estou todos os dias dentro em cima da água, eu e mais 3 ou 4 crianças. Porque as pessoas falam em portais, Almaraz, o senhor só fala em Almaraz, não é Almaraz nada. A água pode vir contaminada de Almaraz, sim senhora, tudo bem. Mas a grande contaminação que está a matar o rio é a Celtejo. Ainda a semana passada eu fiz 2 ou 3 filmagens com este senhor que está aqui, ele mostra aquilo que eu lá fiz mais ele. Vejo nevoeis de ver poluição a vir do fundo do rio. Pá. Isto não é nada aquilo que está ali. Quem está a matar o rio? A verdade vem ao de cima. Olha, por cima, do Cais Vila Velha do Roda para cima, Almaraz pode contaminar. Eu quando passo com um barco, faz espuma, pode contaminar, que eu não digo que não contamino. Agora matar, que eu ando na pesca do lagostim e deixar lá lagostins nas redes, nos meus viveiros, e eles fazem as descargas que eles estão a fazer, descargas todos os dias. E se eles lá ficarem os lagostinhos ou os peixes, e se os espanhóis não largarem a água, se eles fizerem uma descarga, a Celtejo faz uma descarga, larga o líquido, os espanhóis largam um bocado de água, o líquido vem para baixo. Se eles pararem a água, se eles fecharam a barragem do Fertel e o líquido não sai, todos os peixes e os lagostins mata tudo. Portanto, quem está a fazer as descargas pode falar Almaraz, mas a grande poluição, quem está a matar o Rio Tejo é a Celtejo, a Centro-Oliva. A Centro-Oliva também dizia que a Centro-Oliva que matava, que fazia acontecia. A semana passada fui lá fazer uma filmagem com este senhor da RTP. Do ano passado para este ano, houve uma grande revolução, porque o ano passado eu fui fazer uma filmagem, havia 10 centímetros de espuma cinzenta que cheirava mal. Conforme passava o barco, ficava uma estrada. Eu estive lá a semana passada a fazer uma filmagem, mas este senhor aqui, você vê a bacia toda preta, a bacia do Rebelo do Safalo está toda preta, mas a água está limpa. A Centro-Oliva podia contaminar, mas neste momento, eu que estou lá todos os dias, quando lá, quer que sei, não está a contaminar. Quem está a contaminar é a Celtejo. Essa que é que está a matar o rio. Essa está a acabar com os peixes todos em extinção, está a matar tudo. Muito obrigado pelo seu Pronto, é isso, era só isso que eu fiz. Muito obrigado. Vai falar bem. A Celtejo é que está a matar isto. Eu queria mais uma vez agradecer a Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Roda pela sua disponibilidade deste espaço e por estarem connosco. Vamos continuar com o nosso programa e aos senhores deputados nos Vai falar bem, pá. Se alguém quiser lá ver, eu tenho o meu barco e levo lá ao sítio. Vai falar bem, Francisco. Estamos num país democrático. Vamos o que queremos. Não há nada. Bem, se é que é, pá. Carlos, a verdade está do nosso lado. Tenhas medo. Mas aqui, não fiz mal a ninguém. Nada, se é que é. Boa. Venham lá que se vê lá o sítio. Você tem que mostrar aquela reportagem na televisão. Vai ver na próxima sexta-feira. Aquele lá assim de baixo. Não sei se está às 9, não é? Olha, vou lhe dizer uma coisa. Você está no processo sozinho e o furo ficou pouco em água. Eu sou boa pessoa. Mas é o seguinte, se você não mostrar essa reportagem que fiz lá consigo, eu nunca mais faço nenhuma reportagem para a RTP. Sabe o que é que eu vou fazer? Pá! Você é que vai fazer as nossas provas. Eu sou escuro. Eu fui lá chamado de propósito. Fui ou não fui? Isso é preciso o gajo ter. Pá, o homem estava para almoçar e serviço no restaurante. Pá, eu só quero ver aquilo que este senhor lá fez. Isso é que é para todos verem onde é que
Iam tratá-lo para a Figueira. E agora vai tudo para a água. Este é o seu favor de eles tirarem a água e produzir, sim senhora. Mas agora a água suja vai ser aquilo que querem. Então onde é que se vai almoçar? Onde é que vocês vão almoçar? Vão a Santana, não? Eu fui convidado à apresentação. Mas é cá ou é no Alentejo? Depois é seu, se calhar. Os pescadores não comem nada. Mas esse é que sabe onde é que se compõe. Pois aí é na minha casa. Eu fiz uma reportagem, quando vinha da pesca, que eu venho da pesca, eu venho ali o barco é aquilo que está ali. Quando pesca, a barragem espanhola, vai já para a Espanha, para baixo, é mentira. E chega a ter 200 armadilhas e está tudo morto às vezes. Eu gostava de convidar os senhores deputados a ver onde é que é o efluente da descarga, para vos explicar ali como é que é feita a separação. Se quiserem aqui, Tente intervir na cor da água. Tente intervir na cor da água. Para lá. As águas mais negras do oceano. Neste momento, nós chegamos a uma abraço a 1,82 m, mas temos visibilidade mais para 1,70 m, parar por aí. Basta meter a mão no tubo para perceber a temperatura que está. Como é que depois podemos ter acesso a isso? Vai chamar que não, vou ligar. O resto do ar. O lobo do mar está-te a falhar, pá. Está completamente contaminado. Mas esta é a vida aqui no... Isto é do enxerrique, não é? Não, é mais correto. Aqui, ali. Então é assim, estamos aqui com o difusor. Eu vou tirar aqui a tampa. Neste momento não está a descarregar. Ainda agora quando eu tive cá a descarregar em pleno. Mas você pode mexer aqui, não estamos a... Mas podem, pá. Isto está aberto. Posso que já mexi. Não estamos a cometer nenhuma ilegalidade. Portanto, isto é o difusor que está autorizado. Este difusor tem um grupo motor-rotor que é controlado remotamente. A empresa tem licença de descarga para 50 metros cúbicos dia, 50 mil litros. Imaginem duas cisternas. Não, 50 metros cúbicos é mais. Sim. Só 50 metros. Só tem. É o único parâmetro que tem descrito em toda aquela licença. É isso. Há outros parâmetros, mas depois já explico. Esta válvula é controlada remotamente. Pode-se abrir ou pode-se fechar. Isto é o efluente tratado. Acontece que, paralelo ao efluente tratado, vem um outro efluente, que é o efluente de águas pluviais e das torres de arrefecimento, que não vem tratado. Como tal, passa direto na boca de lobo, à saída da etar, é feita a gestão disso. Sempre que um fiscal, uma inspeção, chega, tem que passar o protocolo de segurança na portaria. Nós reivindicamos exatamente que sejam instaladas ali embaixo válvulas de amostragem para que os técnicos não tenham que ir à fábrica.
os técnicos, os inspectores venham aqui. A 28 graus, se formos aqui, só eu não trouxe o travão de laser, está a mais de 40 graus. Há várias fábricas do mesmo grupo e de outros grupos que têm isso. Eles já, aliás, quando fomos lá ouvi-los, eles disseram, confirmaram isso. Tem essas válvulas. Olha, que ainda cai. Isto está bloqueado, mecanicamente. Olha a escada. Pronto, já podemos fechar. Pega aí nesse. Até está aqui uma cobra. É uma cobra? Está a ver água. Deixa lá estar. Aqui lá para baixo. Uma cobra? Deixa lá estar, coitado. Está aí uma cobra? Tem a temperatura. Pois É uma rateira. Ó Mário, está aqui o deputado do PAN, para não batas na cobra. Não era para o almoço. Portanto, está bloqueado mecanicamente. Olha, lá vai ela. Portanto, não faz. Não faz nada porque É acionada da fábrica. Isto está extremamente quente. A primeira condição, a água tem que entrar a 28 graus. Posso-lhe garantir que está Mas se abaixo de 40. estivesse acima de 36, você não aguentava. Porque não, acima de 90 queima, acima de 36, 55. 37 queima. Acima de 55. Começamos a sentir a queimadura. Neste momento não está a descarregar, ainda há bocado estava Não a ver está a mais quente. descarregar. Não, se estivesse a descarregar já estava lá em água castanha. Quando está a descarregar, não se mesmo. Este é o efluente controlado. Não. Ali ao lado passa o resto do Bora, Mário. Quer ajuda? Não. Cuidado, não caia. Isto é perigoso. Não se ponham em cima das chapas que elas já para escorrer. Chama válvulas elétricas aqui. Posso fechar? Pode fechar lá que Posso fechar, estava. Sr. Presidente? Isso nada estava fechado. Para poder, estás a violar. Cobras já está em stress. Agora, quando Está no calor? eles chegam a certo ponto, parem e começam a fazer aquela mancha. Ora bem, pega aí dessa. Pega aí, tu, Pedro. Está aqui uma sombrinha de quem é aqui? Ei, pá, então a minha sobrinha ficou. Estou na câmara. Temos ali, está ali. Temos ali os dois tubos. Não, acho que tu tiraste. Consegue ver os dois tubos? Aquele é do efluente controlado. Este aqui é totalmente livre. Este é um que sai aqui sim. Dois tubos que eu estava a dizer. Dois tubos. Estão quentes, todas quentes. É que eu estava a direita é pluvial e a da esquerda é o tratamento. Faz uma é aqui até aos 110 metros daqui, a partir da cota daqui, outra até aos 130, outra aos 120. Mas hoje é que se quiser eu tenho as imagens de sonar do jeito que eu já vi fazer uma descarga para não, cá estava assim. Pela tradução espanhola. Fratera. Fratera quer dizer que é. Está pressionado. Porque vi um homem dizer assim, não gosto de cadê o almoço? Era a ideia. Quantos postos de trabalho tem aqui? É racional. Tem milhares de pessoas a trabalhar, não sei. Milhares. No Fratão não é 200 watts. Sim. Estás a ver? No Fratão é 200 watts, não é? É uma margem e a outra. Pensava no Fratão. Sim, no Fratão é. Tanto uma margem como outra, essa mesma. Sim, a barragem do Fratel deve-se chamar barragem da Amigueira do Rio. Também acho. Não é oriundo e a barragem a direção de barragem do Fratel. Eu liguei que era o
não sei dizer quem é, mas foi esse episódio que levou à culminação da barragem com o nome do lado lá do Rio. Desculpa por estar de costas. O rio hoje até não tem aquele aspecto que costuma ter, não tem espuma, a água não está assim tão negra quanto isso. Exatamente, isso vai influenciar positivamente esta situação. Em todo caso, o que nos preocupa e que nos levou a solicitar a intervenção de todos os poderes, digamos, não excluindo naturalmente o maior dos poderes, eleito pelo povo diretamente, a Assembleia da República e a Comissão a que os senhores pertencem, foi sensibilizá-los também, mais uma vez, para esta questão. Nós temos aqui um cais que precisa de ser reconstruído, e está no nosso orçamento municipal essa obra, no âmbito de uma parceria com os Nuestros Hermanos, naquilo que é a sucessão do Interreg, portanto está sinalizado. Temos um investimento privado na herdade que passámos, porque isto é mesmo a herdade das Lãs, aquela versão nova que tiveram a oportunidade de ter aqui na margem. É um investimento de 1 milhão e qualquer coisa, o Sr. Vereador é que é o vereador das obras. A licença está paga. A obra vai iniciar muito brevemente. E qual foi o chamariz do empresário? O rio, o espelho d'água. Lazer, recreio, potenciar turisticamente e ter retorno económico. Naturalmente com água preta, com água morta, a paisagem não é apetecível e não dá para desfrutar. Também por isso a nossa preocupação. O local onde era suposto nós termos ido, antes de estarmos aqui, e por isso eu pus as minhas galochas, porque íamos mesmo estar no mundo rural real da lama, porque a estrada não é em betão como esta, é em terra batida ainda. Foi por isso que a gente não veio. Vinham experienciar uma realidade nova. Não foi possível, ali é uma aldeia de pescadores, não aqui. Aqui a tradição da pesca já se esvaiu no tempo. Existia uma barcaça que transportava as matérias-primas entre margem e o Tejo era um meio de comunicação com uma barcaça grande que ainda podemos observar abaixo daquele edifício amarelo, que fazia o transporte das mercadorias, das carroças e das carretas e também dos poucos automóveis que à época existiam. Neste momento está desativada há já alguns anos. Acolá houve uma experiência, uma tentativa de construção de uma unidade turística que não teve grande sucesso. Está fechado neste momento. E é isto que nos dói, esta realidade um pouco triste que nós queremos transformar. Queremos que haja vida, que venham pessoas. Se não vierem pessoas para se fixarem, pelo menos que venham turistas, que tragam mais, que comam cá e que comprem cá e que desfrutem desta nossa natureza. Agora, com o espelho d'água poluído, nada disso pode acontecer. Então, o rio para a dinamização económica do Conselho o rio ambientalmente sustentável. Naturalmente. E é fundamental em várias vertentes, não é só porque temos uma comunidade pescatória, não é só pelo recreio e pelo lazer, é porque isto também faz parte da nossa identidade. Eu nasci nesta freguesia, os meus pais moram ainda nesta freguesia, eu passo aqui muito do meu tempo, com todo o meu carinho, porque eu gosto de me intitular entre comas, como galinha do campo, porque é isso que eu sou. As minhas raízes estão aqui, as minhas vivências, e eu olhava ao rio e os miúdos, aprendemos todos a nadar por aqui, isto é a verdade. No tempo dos meus avós, alguns jovens aqui faleceram porque aprendiam a nadar boiando com cabaças. Toda a gente sabe que havia aqui fatalidades de vez em quando. Mas se nós não cuidarmos desta natureza, o legado que deixamos aos nossos filhos, aos nossos vindouros, vai ser horrível. E a água é um precioso líquido, per si com valor económico importante. Hoje ainda pensamos que é o petróleo, mas no futuro, porventura, não será. Mas como eu dizia, olhávamos o rio e víamos sempre peixes a saltar. A toda a hora se via um peixinho que saltava e fazia uma bolinha na água.
Não há peixe. Isto aqui era Nós um caldo olhamos de e Zova não há. e agora estamos em Uma pleno período de paisagem defesa. parada, morta. Isto aqui é o caldo de Zova do Axegã. Porquê? Porque nesta altura subia o peixe-rei, em tempos anteriores, o peixe-rei subia até aqui, era o local de eleição do peixe-rei, e o Axegã, como predador, subia o peixe-rei e tinha aqui, fazia os ninhos nestas reentrâncias de pedra que tinha. O Axegã, que é o peixe de eleição do pescador desportivo, nesta zona fazia os seus ninhos e eram aqui os principais locais de Zova. Desde que as águas começaram a vir poluídas, portanto o Axegã foi à frente do torrente, do Edouro, não é? O peixe-rei deixou de subir, o Axegã deixou de subir, este lugar aqui para Axegã. Aqui um pescador, porque os pescadores também eram uma fonte de rendimento para o Axegã, que é um peixe de eleição de produval. É tipo tinga. É dos melhores peixes. E neste momento não há um único, exatamente por essa situação. O peixe-rei é um peixe extremamente sensível, é um peixe quase transparente. O peixe-rei é o quê? O peixe-rei é uma boda, um barco? Não, é um peixe. É um pelágico. É um peixe pelágico que nasce no estuário do Isso em português é o quê? O quê? Plágico. Plágico é um peixe de superfície. Portanto, é um peixe que tem a forma de oxigênio quase fora d'água. É um peixe pequenino que os axegãs Os axegãs comem. Os axegãs são maiores. E o Axegã é um predador. E é muito bom então o Axegã subia até aqui para vir aos locais de Zova, que subia desde a barragem de Belver, toda a parte, montando a barragem de Belver, onde portanto, engordavam e chegavam ao estágio de maturação sexual, para arribarem até aqui. E aqui eram os locais de Zova prediletos, favoritos do Axegã, porque tem estas reentrâncias que os afasta das torrentes. Então eles faziam os ninhos, o Axegã é um peixe territorial, marca ali o seu território, guarda o ninho até a eclosão dos ovos. Neste momento, com os sedimentos carbonatados que existem por causa da litoragem bem de cima, neste momento não há um único Axegã em todo o Axegã foi prejudicando cada vez mais pescadores e pessoas da barragem de Belver chegaram a assistir o peixe a mandar-se abaixo da barragem quando estava a passar por cima das comportas, não suporta, não consegue suportar a acidez da água. Estamos a falar de uma acidez 6.2, 6.4. O Axegã normalmente 7.3, 7.4 para cima. Isto quer dizer que o oxigênio dissolvido que o Axegã necessita é de águas limpas, não é de águas sujas. O Axegã não é peixe de águas sujas. Por isso também a sua carne é de eleição na grande gastronomia cultural que temos em Portugal e basicamente na bacia hidrográfica do Tejo. E é um peixe de superfície que tem uma forma de ser capturado muito interessante. Sim. Porque lançamos com uma amostra ou mesmo com o isco, que é um mar, e pode-se ver também pescador. Neste momento não predomina. Era um peixe predominante. Acontece que a montante da barragem do Fartel e a quando dos depósitos carbonatados, aqueles peixes demersais que ainda agora falei, que é o caso do Lúcio Perca e do Siluro, quando das maiores torrentes, nas descargas das barragens, esse peixe também levantou do fundo e preferiu descer, de maneira que veio a ser uma espécie invasora ajusante. Essas espécies invasoras alimentam-se de grandes quantidades de consumidas pela irradiante. É tranquilo, com sol, é muito bonito, não é? A própria perca-sol, aqui há uns anos toda a gente fazia aquela pesca. O sol ajuda muito. As crianças vinham aprender a pescar na perca-sol. Deixou de existir porque os lúcios e os siluros, uma espécie de peixe-gato, se quisermos, consomem quantidades imensas de tudo o que mexer eles comem. E então, como esse peixe transvasou da barragem do Fartel para baixo, toda esta zona também, por consequência, sofreu um impacto biológico direto do ciclo biológico. Foi não apenas a recuperação daquela casa, que tem uma história, que era a casa da comissão, onde se pagavam as taxas para passar o rio, e depois prevê, numa segunda fase, a construção de alguns bangalôs em madeira, aí na encosta do Tejo, em toda a zona que abrange a herdade, que vai para além daquele monte que estamos a ver. É imenso. Há uma zona de praia um pouco mais abaixo, pertença também dessa propriedade, e da parte, isto é portanto uma parceria, pensamos isto de forma integrada,
Nós vamos trazer a energia elétrica até aqui, que não existe, já temos orçamento, não é muito caro, são 25 mil euros, porque há aqui perto a forma de alimentar o PT, e vamos reconstruir o cais e fazer a dinamização da navegabilidade do rio, não apenas para lazer, mas também fazer a ligação entre margens. E o grande objetivo é, através de uma parceria com a Renfer, reativar a estação da barca, o ramal da Barca da Amieira, e poderem existir fluxos turísticos. Portanto, estará. Já houve um primeiro contacto através do empresário, nós ainda não fizemos a nossa intervenção, mas temos tudo planeado. O turista não carece de vir por terra, o turista pode vir no comboio, atravessa o rio, instala-se e pode regressar na mesma via. Porque o rio deve unir-nos. Muito raramente. Não há passageiros. Está bem. Os passageiros passam a ser turísticos, não passageiros de circunstância. E diga uma coisa, e quando fala no rio poluído, é uma percepção empírica ou é dados concretos? Nós observamos. Há dias em que vimos aqui o rio tem espuma, tem lia, está preto, hoje não está. O grande problema é esse, é fazer prova física documentada por as agências que fazem as descargas. Normalmente descarregam. Olha, este fim de semana não cheiram mal. Outra coisa, aqui, quando há descargas, principalmente aos fins de semana, é um cheiro pestilento, não se pode aqui, das empresas de celulose e do bagaço ali no concelho antes do nosso. Exatamente. Acha que são essas as principais fontes? São. E quando há essas descargas e o rio fica muito poluído, não comunicam isso? Comunicamos à GNR, vem o EPNA, exatamente, a Direção-Geral do Ambiente. Eles levantam autos de contraordenação, mas também já levantaram autos por crime de poluição. Depois chegam os procedimentos normais para o Ministério Público. Entretanto, o Ministério Público desenvolve as suas demarches dentro das competências legais que lhes estão atribuídas. A rapidez, do nosso ponto de vista, e com o maior dos respeitos, não é assim muita. Mas em relação a isso... Depois a própria CEPNA também não está equipada com equipamento para recolha. Quando disse que este fim de semana não cheirou mal, omiti que nos fins de semana anteriores continua a cheirar. Quando chove, a coisa amaina mais. Que é o caso de hoje. O Sr. Inspetor sabe alguma coisa destas que está a passar aqui? Tem alguma coisa a dizer sobre isto? É o Sr. Inspetor-Geral. Muito bem, gosto, bem-vindo. Eu gosto de ver as pessoas assim no sítio. É sempre a República aproxima-nos. Para percepcionarem as nossas dificuldades. Nós vimos cá muitas vezes. Não temos muitas informações a dar. Algumas não podemos dar, porque, como sabe, há 2 inquéritos criminais a correr, terminados pelo Ministério Público. O que podemos dizer é que, muito recentemente, fizemos um conjunto de inspeções, aliás, algumas delas foram feitas em conjunto, quer com a GNR, o CEPNA da GNR, quer com a Agência Portuguesa do Ambiente e com a CCDR Centro, e também no lado do Alentejo com a CCDR Alentejo, e que há registros de alguns incumprimentos. Nos casos mais graves, nós determinámos mandados e até agora todos os mandados que determinámos foram cumpridos. E alguns com investimentos relevantes da parte das empresas. Houve empresas que foram intimadas com um prazo. Sim. Sei que a Centroliva terminava o seu prazo a 17 de março. Sim, nós fizemos a verificação do mandato. Nós fizemos a verificação do mandato e eles cumpriram o mandato que foi determinado. A empresa investiu mais de 50 mil. É bom, muito bem. E estamos agora, temos outros mandados a correr e temos outros prazos, mandatos já determinados anteriormente a correr. E de um dos outros mandatos que o prazo já terminou, porque houve mandatos, esta minha hesitação tem a ver com o facto de, em algumas empresas, nós determinámos mandatos com mais do que uma ação. E algumas ações eram imediatas e outras no curto prazo. E outras são mais longas porque, de facto, a empresa precisa de mais tempo para corrigir. E nos prazos mais curtos que já se esgotaram, as empresas estão a cumprir. Posso fazer uma pergunta? Nós ouvimos falar ao longo dos últimos meses sempre de autos levantados, de inspeções. Depois houve uma altura que se dizia que não tinha havido inspeções. O ano passado, eu lembro que em junho, julho, depois também em setembro, lembro-me de ter havido inspeções. Isso tiveram consequência? Claro, todas as ações têm consequências. Nós não temos nunca tivemos nenhum processo parado, não temos os processos de contraordenação, aliás, os processos de inspeção, quando geram autos de notícia,
Os autos de notícia decorrem o procedimento de contorno nacional que está previsto no âmbito da Lei Geral e da Lei Quadro das Contornações Ambientais. 226A. Isso é água. Mas estou a falar do processo. O processo em concreto decorre vários trâmites. Sim. Depois do auto de notícia há a instauração, há um despacho de acusação. Em face do despacho de acusação, o arguido defende-se. Quando se defende, pode propor arrolar testemunhas ou fazer outro tipo de prova. E tudo isso leva tempo. E, portanto, esses processos, alguns desses processos do ano passado, aliás, os processos do ano passado, alguns estão a ocorrer, outros já foram decididos. E, portanto, nós não temos processos separados. Sr. Presidente, Sr. Presidente, há pouco queixava-se da lentidão da Justiça no âmbito dos processos judiciais. E é uma queixa legítima. E nós também não estamos satisfeitos com o tempo que levamos a fazer as coisas. Nós estamos agora a tomar decisões de processos de 2013 e 2014. Mas a verdade é que, por um lado, ninguém deixa de ser sancionado por isso, porque os prazos do procedimento de contorno nacional são longos. Portanto, estamos a falar de prazos de prescrição de 5 anos. 5 anos ou 7 anos e meio, no caso de haver passos intermédios no âmbito do processo. E, portanto, ninguém deixa de ser sancionado. Nós não deixamos de prescrever processos. E, portanto, ninguém deixa de ser sancionado por uma contornação cometida. O que não quer dizer que estejamos satisfeitos com os prazos. E estamos a fazer um esforço para os reduzir. Mas não deixamos de sancionar as empresas e as pessoas particulares quando eles cometem infrações do ponto de vista do contorno nacional. E, portanto, não há todos os processos que dão origem a autos de notícia. Os autos de notícia são numerados, podem ser consultados depois de concluídos e, portanto, são a generalidade da nossa ação é podem ser objeto de curso para as tribunais. E muitos deles são objetos de curso. As contornações elevado, não há muitas contornações com os valores. As contornações ambientais são de valor muito elevado. Como sabem, na generalidade do quadro legal português, as contornações ambientais são das contornações que têm o valor mais elevado. E, portanto, aquilo que acontece é que muitas vezes os arguidos recorrem para o tribunal. E isso, os processos fogem completamente ao nosso controle. Só uma pergunta. Porque aqui há uns meses atrás houve uma resposta do Ministério do Ambiente a um grupo parlamentar na Assembleia da República que dizia que no ano passado não tinham sido homologados nenhuns autos e que não se tinha feito nada. Não, isso não corresponde à verdade. O que eu posso dizer é os relatórios de inspeção ambiental eram até homologados na Inspeção Geral, era uma competência que o Ministro anterior tinha delegado, o Ministro atual entendeu por bem exercer essa competência e não a delegar, e portanto é o Sr. Ministro que está a homologá-los, e o que nós fazemos é submeter à homologação quando os relatórios estão prontos. Todos os relatórios são homologados, todos os relatórios são homologados e não há incumpridores, não há incumpridores que deixem de ser sancionados porque os processos prescrevem ou por outra coisa qualquer. Podem muitas vezes deixar de ser sancionados porque em sede judicial os juízes os desoneram dessa sanção, porque demonstram contornações ambientais, algumas vezes muito graves, ou por várias razões não são sancionados. Mas no âmbito da atividade da Inspeção Geral disso não é. Pode ter sido um lapso do Ministro. Nós temos constatado, primeiro Sr. Inspetor, a plano das ações no Almondo, é que portanto, toda a parte tutelar que passava para a via judicial, ao chegar à via judicial, ao abrigo do Decreto-Lei 165, de 2014, portanto, os processos eram arquivados. Mas, como sabe, isso é uma área que nos transcende. Não é? Pronto, por isso é que estou a dizer. Existe um regime de regularização das atividades económicas. O que está a falar é o regime de regularização das atividades económicas. As empresas utilizaram isso mas deixe-me dizer, há duas questões. Como alavancagem. Mas há duas questões que são importantes. Mas há duas questões que são importantes a dar nota e que é importante que toda a gente saiba sobre isso. A primeira é: o 165 de 2014 não impede a determinação de medidas cautelares ou preventivas. E nós já o fizemos. Numa das empresas que teve um mandado, teve uma medida cautelar determinada. E, portanto, primeiro, o 165 de 2014 não impede a adoção de medidas cautelares ou preventivas quando elas se justificam por razão de interesse público, ponderação de risco para a saúde ou para o ambiente ou para outros valores. E segunda questão, aquilo que o 165 de 2014 faz é fazer a suspensão provisória da contagem dos prazos dos processos de contorno nacional. Provisório. E, portanto, ninguém que passe pelo 165 de 2014, pelo regime da regularização das atividades económicas, e não o conclua, não crie condições para ser licenciado, ninguém que passe por esse processo e não o conclua é desonerado de qualquer contornação ou de qualquer sanção. E mais, esse prazo conta como prazo de suspensão. E, portanto, se no prazo da regularização
eles chegarem ao fim do prazo de regularização e não a fizerem, todo o prazo de processo de prescrição contorno nacional parou. E, portanto, pode ser instruído e decidir novamente sem qualquer desonação. Aquilo que nós fazemos na inspeção, e só posso falar com a inspeção, é suspender esses processos. Nós não os ativamos. Eu faço só mais uma pergunta, que eu acho que tem interesse. Vê alguma vantagem em vir a ter na área do processo judicial uma espécie de tribunal especializado nestas questões? Porque às vezes os recursos aos tribunais normais, A experiência que eu posso dar sobre isso, e nós temos alguns números que publicámos, inclusivamente a pedido até de um órgão de comunicação social, é que há um número muito significativo de processos que vão para a esfera judicial e em sede da esfera judicial os infratores são desonerados. Ou seja, os juízes optam muitas vezes por ou amoestar ou aplicar uma figura que é análoga ao Código Penal, que é a suspensão provisória do processo. E que são figuras que, na minha perspectiva pessoal, e é aqui a opinião do Nuno Banza enquanto Inspetor-Geral, que eu já dei ao Sr. Ministro do Ambiente e, portanto, estou perfeitamente à vontade para tornar pública, é de que os tribunais que decidem casos comuns com interesses particulares não estão preparados para decidir casos em que o interesse é público e que o ambiente em que está em causa um bem público que é o ambiente. E na minha perspectiva pessoal não faz nenhum sentido que haja um tribunal de comércio que defenda interesses particulares e que não haja um tribunal ou um procurador ou um sistema paralelo judicial que decida os casos contra o ambiente. Porque nos casos contra o ambiente, não está em causa apenas a defesa dos interesses particulares, mas também sobretudo a defesa do interesse público. É essa a razão pela qual as contornações... Deixa-me só concluir. É essa a razão pela qual as contornações ambientais são muito mais elevadas que as outras. É para mas já agora desincentivar. E foram agravadas recentemente. Permite-me à parte, quando fala, por exemplo, da suspensão provisória dos processos que os tribunais muitas vezes propõem aos arguidos e às empresas arguidas a quem são levantados inquéritos e processos de crimes, essas suspensões também são sempre, e acho que é bom que isso também fique esclarecido, sob injunções, mediante o cumprimento de uma série de injunções que aceitam ou não e apenas se as cumprirem, porque senão o processo segue os seus termos normais de prova normal, com todos, porque também permite, a ideia quase que passou é que suspendem. Não, mas Sr. Deputado, mas eu vou-lhe dar um caso em concreto para perceber o que é que eu referi. Eu vou-lhe dar um caso muito em concreto. Nós temos um infrator num concelho perto de Lisboa que durante anos recebeu resíduos de construção e demolição num terreno de forma completamente ilegal. Sintra. Foi fixada uma coima de 40 mil euros. Estimava-se que ele recebesse entre 120 a 200 euros por cada carrada de resíduos de construção e demolição que ele aceitou depositar lá. Estimou-se, pelo volume, que ele terá recebido naquela atividade cerca de 2 milhões de euros. Foi-lhe fixada uma suspensão provisória do processo e ele teve que oferecer 400 euros aos bombeiros. E os resíduos estão lá para retirar, Sr. Deputado. Mas já... Isto é um facto. Se me permite, isso tem a ver com a inépcia e quem é que tem que tirar os resíduos? É ele? Com a previsão legal agora somos do nós. regime. São os contribuintes. Portanto, não podemos... Não, Sr. Deputado, veja, a única coisa que eu estou a dizer é que eu considero que a aplicação de uma figura como a suspensão provisória do processo para o cumprimento fixado judicialmente de uma medida que é tão desproporcionada face àquilo que a administração fixou em função daquilo que tinha acontecido. Veja, eu não estou contra aquilo que diz. Eu estou a dar um exemplo prático. Porque é que eu referi a suspensão provisória do processo? É porque é completamente desproporcionado. Sim, mas isso é como há muitos casos que também não são um exemplo. Era isso também que eu queria dizer. Nós às vezes temos um caso que não é o melhor. Eu já assisti a muitos casos desses e a muitas suspensões e algumas com injunções até bastante pesadas e bastante difíceis de cumprir e que demonstram mesmo uma grande vontade de cumprir, porque senão é quase impossível, e para não ter os processos de crime, todas as consequências que às vezes as empresas também não podem ter, como se sabe, para poderem aceder a algum... A nós cumpre-nos aplicar a lei. Com certeza. E aos tribunais também, espero eu. Mas veja, há uma diferença muito grande, sabe? É que nós não temos o livre-arbítrio na aplicação do direito. Os juízes têm o livre-arbítrio na aplicação do direito, nós não. Nós aplicamos aquilo que a lei diz. Aquilo que os senhores deputados aprovam na Assembleia da República, o Governo aprova. O Sr. Inspetor-Geral está a recomendar aos deputados que façam alguma coisa nesta área da especialização dos tribunais? O Sr. Inspetor-Geral não tem a veleidade de fazer recomendações aos senhores deputados. Mas percebemos que veja a sua interpretação. É isso, não é? É paradoxal. Se por um lado nos diz que fazem o que podem e depois passa para a Justiça e as competências da Justiça já não é o Departamento Ambiental nas suas tutelas que conseguem levar um plano ao ponto final,
Portanto, é paradoxal. Mas ouça, é assim a vida. Não é? Mas não devia ser, não é? Não sei se não devia. E às vezes Eu não estou sempre certo. Portanto, é importante que haja possibilidade de recurso. São as regras de um país democrático. Daí estar aqui esta gente toda e exato, eu também. Isso mesmo, eu acho que todos. Tudo que assenta em radicalismos nunca me parece bem. Nem Embora nós, uma grande claramente. digitalização e muita formação, como disse, nos magistrados e nos agentes. Isso sim. Também. Mas isso também. qualquer outra Parece-me até coisa. melhor. Nós temos excelentes leis. Nós temos quase sempre excelentes leis. Depois às vezes falhamos na sua aplicação prática. Exatamente. Pelo menos essa é a minha convicção. muitas vezes há Ao fim falta- dos anos bons de tribunais. Há falta De de... Essa é a minha sensibilização e convicção. informação. Falta através de determinados vetores, determinados pontos depois junto aos vetores que que é o que levam não tem início num procedimento contra a ordem nacional e que, à partida, é efetuado um auto notícia que aponta para a violação do Código Penal. E aí é um plano mais gravoso, está equacionado nas leis penais. já passa Aqui já não é de facto da competência da Direção Não é, Geral, mas sim Até a formação das nossas. primeiro tem que ser condenados em instância tutelar para depois o diabo poder seguir no processo civil e no processo porque o diabo tem que recorrer às instâncias tutelares para receber os dados Os nossos dados mostram que mais de 50% dos processos que têm recurso judicial têm sempre desoneração daquilo que é o regime sancionatório aprovado pela Assembleia da República. Mais de 50%. muitas vezes com fundamento em alguns erros de instrução aos quais as veja. autoridades administrativas Não, não eu não devem estou a falar desses. considerar-se alheias. Não, espera, Também mas acontece. eu não estou a falar desses. Eu sou Também Presidente de acontece Câmara, isso. Também acontece isso. sou decisora em processos contraordenacionais, há instrutores nomeados e basta às vezes os senhores juízes têm de desonerar a parte odiosa, o arguido, por questões formais. Não, mas senhores juízes. Isso não é só no ambiente. Mas eu não estou a falar disso. Não é só no ambiente. Não. Em todas as áreas. Eu sou advogada. Mas eu não estou a falar disso, Sr. Presidente. Mas é a primeira coisa que os advogados de defesa fazem. Não, claro. Mas eu estou a falar dos outros em que eles são considerados culpados. Sr. Presidente, me permite, eu estava de lançar aqui uma questão que não tem sido abordada e não é só dos pescadores, que é a questão que os pescadores vieram agora aflorar e o poder político local também, que é o seguinte: antigamente as taxas hídricas eram geridas diretamente pelas câmaras. As câmaras, entre as empresas contribuidoras e os contribuintes, os munícipes recebiam as taxas hídricas e geriam-nas de forma nos seus orçamentos camarários destituírem determinadas verbas para a restituição hídrica, portanto, para cuidar das margens, para cuidar dos efluentes públicos, etc. Acontece que com a privatização da água, privatização entre aspas, parece uma privatização só para alguns, o que vem acontecer é que as taxas hídricas vão entrar no Orçamento Geral do Estado e depois, quando são distribuídas as verbas para as autarquias, essas verbas não chegam realmente às autarquias porque as autarquias tenham o poder de decisão de intervir. As autarquias pagam TRH? Diretamente. Atualmente elas pagam TRH. Sim, exatamente. E não é para o Orçamento Geral do Estado, pagam para a APA. Só que depois o Ministério das é o Finanças contrário. apropria-se dela. Entra no Orçamento Geral, depois vem 50% devia ser para não chega às autarquias, 40% para as ARHs, 10% para a APA. Acontece que não chega às autarquias, as autarquias não têm poder financeiro para intervir. Tem mais de 80 milhões de euros. Eu sou a inspeção, não sei. Só respondo por aquilo que sei. Aprovada que objetivamente então, 50, 40, 10. Vamos à barragem de Belvê? Só para fazer uma pergunta ao Sr. Nós vemos aqui, então, eu fui ali abaixo há um bocadinho, não sei se eles falaram. Isso é só um projeto, daí a ser realizado. Tem a ver com o baixo caudal, não sei se vocês já repararam, é uma ribeira, não sei se vocês falaram na intervenção sobre o baixo caudal, independentemente de se poder restaurar ou recuperar o cais, se não houver água, isso pronto, sabemos no que é que vai dar. E a questão Todas as entidades nos falaram sobre o caudal. Agora aqui já? Não. Sim, mas em qualquer caso tem que ser sempre a agência portuguesa mas agora estamos a falar aqui, não sim, estamos a sim. falar nas audições, estamos a presenciar o que é que se está a passar. E aqui tem a oportunidade de ver in loco que de facto o Rio Tejo é uma ribeira.
portanto, é uma ribeira, chamam-la mesmo uma ribeira neste momento. Agora a água está branca. Mas não sobe muito mais deste tamanho. Mas se nós chegarmos lá, vemos que o leito do rio está coberto de não sei o que é. Isto é um fundão, está aqui. Está Aqui é fundão. do rio, está, portanto, a pergunta era, a APA tem alguma competência na questão dos caudais? Quando detecta que os caudais estão em baixo, tem alguma competência para comunicar superiormente ou lateralmente, ou seja, como for, que o caudal do rio, e por exemplo, agora nesta zona já está há mais de 15 dias que este caudal está assim. Ontem estive em Abrantes, vocês amanhã vão ter a oportunidade de lá estar, nunca vi o caudal tão baixo como ontem. E está a chover. É só as ribeiras que estão a abastecer o rio, não há nada. O problema é que as médias são mensais e são... Mas a questão, mais uma vez, vamos à mesma coisa. Já se detectou o ano 2015 foi um ano completamente dramático neste aspecto. E, de facto, a mim o que me surpreende é completamente a inação. É que estamos sempre a falar de uma situação que já se passou anterior e vamos resolver a seguir. E a questão, porquê é que não é as entidades oficiais, e desculpem lá, está sempre a bater nas entidades oficiais, elas próprias tomarem iniciativa de ser elas, não é preciso serem empurrados, entre aspas. Porque de alguma forma parece que é. Mas parece que é as pessoas que andam no terreno é que têm que empurrar as entidades para ir para a frente. Isso, há reuniões, nomeadamente coisas que estão a ser levadas a cabo. Há contratos que têm que ser alterados e negociados. As pessoas têm implicações. Mas sim, e os caudais ecológicos que falámos de manhã também, a garantia de caudais ecológicos e de implementação deles na gestão dos empreendimentos hidroelétricos, por exemplo. Portanto, são questões que estão a ser trabalhadas. Mas a questão dos caudais é um problema, de facto. Muito grande. É um problema muito grande. Tem a ver com quantidade, tem a ver com qualidade, tem a ver com o que é que se pode fazer e deixar de fazer. E a própria capacidade de diluição da poluição. E os caudais, mas é a barragem em montanha. Nós tivemos no verão passado, tivemos caudais com níveis superiores ao inverno. Não debita. Porque só nos últimos dias para fazerem a tabela. Nós, dos interesses. Houve uma vez uma pessoa que disse-me o seguinte: quando quiseres ver os caudais, olha para o preço da energia. É muito fácil de perceber por aí. O que é preciso definir é um caudal ecológico de acordo com as condições de desova, de subida de peixe e que as barragens possam olhar para isso. Agora, o facto de olharmos para um caudal aqui e ver que ele está abaixo, também a olho nu nós não sabemos nada, porque se agora você for lá acima e vir de onde nós andámos hoje, o caudal estava completamente acima na cota normal. Não é a olho só que se define. Durante um dia as oscilações Pronto, são temos que ver os caudais médios, como é que eles estão a bater. Não é? À meia-noite vai com um caudal brutal, 4 e 5 metros, acima do que se vê durante o dia. O caudal pode estar a ser cumprido, mas por exemplo, Tinham aberto as comportas. na zona da Barquinha, aquilo cria pequenas lagoas em que o peixe fica lá imobilizado. Está a perceber? Essa questão de estar a dizer, os pescadores, eu não sou pescador, mas os pescadores, independentemente do caudal ser ecológico, os pescadores no local, eles próprios veem que o caudal, que para alguém pode estar a ser cumprido, mas de facto, depois em certos troços do rio, muito também pelo facto de ele estar assoreado, não é suficiente e cria lagoas, o peixe fica lá. E não é só a questão da lagoa, é a questão da oscilação do caudal. Faz com que os peixes desovem durante a noite, vamos imaginar, e passado 3 horas os ovos estão a descoberto. Porque a inconstância do caudal é de tal forma agressiva em termos ambientais que degrada completamente toda a possibilidade de se manter vivo um rio. E ao mínimo, quer dizer, evidentemente tem que se produzir energia elétrica. A única forma de armazenar energia é através da água, não se tem outra forma de guardar a energia e quando estamos realmente à rasga em termos energéticos, abrimos a barragem, em 30 segundos estamos a produzir no máximo. Agora, isso tudo tem que ser regulado de forma a que uma coisa é estar a produzir energia para uma outra barragem e não se nota. O que anda ali meio metro para baixo e para cima. E outra coisa é, um rio destes está completamente dependente do caudal para que a desova e o ver peixe seja ou não possível. Porque até que haja, no mínimo de moderação, e seja só o caudal ecológico mantido, que muitas vezes é questionável porque é médio, porque há certas vezes não está a correr de mínima, não está a correr nada. Só que em termos médios, ok, no final do dia cumprimos o dia. Só que houve 3 ou 4 horas que não correu nada. Não é? Trabalhar com caudais mínimos, são processos sociais que estão a ser dizer, mas os ecologistas, eu pertenço a uma associação ecologista que andamos há 15 anos a falar disso. Quer dizer, continuamos a tratar de um problema, estamos a tratar disso há 15, há 20, há 30 anos. É um problema que se debate há quantas décadas? Acho que podemos tirar algumas boas notas desta interessante conversa aqui neste local e queremos agradecer ao Sr. Presidente por termos vindo aqui e termos recebido, em primeiro lugar, as preocupações do Sr. Presidente da Câmara. Todos nós tomamos boa nota.
e são preocupações que têm a ver com o desenvolvimento do próprio Conselho e com as condições e a qualidade do rio. Uma segunda questão que eu acho que é importante são algumas ideias que se podem retirar dos esclarecimentos que o Sr. Inspetor-Geral nos deu, nomeadamente a morosidade destes processos e, portanto, ao legislador cabe fazer alguma coisa neste sentido, de procurar que os processos sejam menos morosos e torná-los mais eficientes e eficazes, não é? É isto que se trata. A ideia que me parece muito interessante de uma instância própria para as questões do ambiente. Ao legislador cabe também pensar nesta questão. Temos que bater à porta da primeira comissão para tratar disto. E a outra questão que foi aqui também colocada e que foi também abordada aqui, que é o problema dos caudais. É de facto um problema. E que, como dizia o nosso vice-presidente, é um problema muito complexo, porque prende-se com questões de ordem ecológica, mas também de interesses a montante e que tem a ver com as hidroelétricas, não é? E os transvases? Os transvases, exatamente. E, portanto, mas que depois acaba por ter implicações não só em termos da vida do rio, mas da própria qualidade da água. E, portanto, que é um outro aspecto e que, com certeza, nos transporta para a Convenção de Albufeira, não é? E que é um problema de grande... Na Cimeira Bilateral Portugal-Espanha, o ano passado, em junho, o tema dos caudais foi um dos pontos na agenda. Aliás, foi logo a seguir uma proposta nossa, foi aprovada por unanimidade na Assembleia, que defendia claramente a revisão disso e, sobretudo, a definição de um caudal. Eu tive a oportunidade de falar com o Sr. Vice-Presidente da APA durante a visita de barco e fiquei esclarecido sobre alguns dos aspectos complexos da negociação em Portugal e Espanha, que eu não vou agora aqui demorar tempo revelar, mas que nos deve transportar de facto para a necessidade de, quando este problema se colocar, para já nós temos de o colocar e quando ele se colocar tem que haver posições muito firmes por parte do Estado português, porque o processo negocial é muito duro e os espanhóis são duríssimos neste processo negocial. Eu acrescentaria a isso que, para além do problema da relação Portugal-Espanha, há um problema interno dentro de Portugal, por esta gestão de caudais. O EDP. Muito bem, muito bem. Estas nossas Exatamente. Vamos, sim. A gestão dos caudais dentro de Portugal não nos podemos só Espanha. Temos um problema interno nosso para resolver. Muito bem. E é esse que temos que resolver primeiro, como o Dr. Gabriel diz. Muito bem. Muito obrigado pelos nossos esclarecimentos. Muito obrigado. Se tivesse tudo resolvido, a gente não estava aqui. Claro, com certeza. Para uma pequena prova de queijos e ali no castelo. Eu não sei se devemos ir ou não. Não sei se devemos ir ou não. Vamos lá? O André está a fazer cara. O André não está a ouvir, não está a ouvir. Uma prova de queijo. Ah, vamos. Mas se houver pão e azeite, ele safa-se. Imagina que aqui está a quem quer. A malta da engenheira, da engenheira de cimentos, Opa, olha que está. Olha aí um cavaleiro atrás de ti, daquele do tempo disto, lembras? Olha ali o gajo, um cavalo. É mentira, era de antes, que há 500 anos atrás. Ô Moura, esse é do tempo de andar aqui nos cavalos. Há 500 anos atrás. Sim, quando havia lanças, ainda não havia telemóveis nem máquinas de filmar. Se calhar este castelo nunca foi usado, foi como o de Belver, nunca foi só... É o castelo da Amieira do Tejo. Conhecer estas coisas. O Belverna tem habilidade para ter isto assim tratado. Qual é a reação das pessoas quando veem isto? É sempre uma maravilha. Uma maravilha. Deve ser. Nós não digamos a autorização da direção de nós, não a autorização primeiro tem uma sequência. E devemos mudar as novas notícias temporárias é a vocês nestas visitas depois levam as
Já me sei se eu já me sei se eu para fechar a questão básica. Eu já pertenceu às bandas, espiritualmente. Olá, Olha, para quem já ouviu falar da lampreia de mação, a Dona Helena da lampreia, aquela senhora que está ali. É a Dona Helena da lampreia. ela não está a fazer publicidade, principalmente para estar preocupada também. Quase tão bom como a dizer na cola. Dona Helena, a senhora faz de lampreia. É quase tão bom como a dizer na cola. Maurício, vai ficar só a jantar. O Chico. Deixa vender. O Chico. O Chico está ali embaixo. O Chico está aí. Tu não te deixes vender. Eu não deixo. Ontem estive lá com a tua tia. Será? O trabalho da limparam para nós. Da Assembleia Municipal, da Junta de Freguesia, da escola, dos educadores. Boa tarde. Manuel Prestes, prazer. Boa tarde. Olá. Boa tarde. Dentro do parlamentar do PSD. Boa tarde. Boa tarde. Olha o cão, está cheio de frio. Cão. Bonito. Está com frio. Está velhinho também. Sim. Eu normalmente nunca tenho frio. Mas ele está ali a tremer. Sim. Nossa, olha como ele treme. Está doente. Está velhinho, coitado. Este senhor hoje no Jornal do Ambiente? Um gajo ligava à lareira, eles até se esbarrar para a frente da lareira. Mas se ficarem cá fora, que remédio. E olha que lá ficam. Enrolam. Já. Deixa lá que o Sr. Presidente agora aqui. Agora a senhora vai. Até vai te aventar e vai te lampreia, já não sei. Mas claro, por isso é para Tem aqui o Sr. da Freguesia da Ortiga, o Sr. Vereador Estica também, o Diretor da Escola de Nação, também é o Pescador, o Chico, o Luís faz tomate, o vereador da Câmara. Nós vamos a chefe, que se ela chegasse, vem agarrar o seu pai lá buscar. Ela que Já nos cumprimentamos. Dona Helena, não há uma lampreiazinha para provar? Não há uma coisinha para provar? Olha, está lá que já não sou eu. Esta não vai dar que à esquerda. Então, muito boa tarde. Só umas palavras de boas-vindas. Agradecer à Comissão Parlamentar ter se deslocado ao Conselho de Nação. E mais do que isso, agradecer a preocupação que têm demonstrado, e que nos chamam desde a primeira hora, para este problema que assola o Rio Tejo, não só o Conselho de Nação, obviamente, mas num modo particular, nos últimos tempos, temos sido conotados negativamente pelo problema da poluição do Rio Tejo, e como há pouco dizia a Dona Helena, e vou aproveitar as palavras dela, está aqui há 40 anos, e em 40 anos nunca viu o rio tão limpo como vê hoje. Portanto, isto também é sinal que alguma coisa está a mudar, e mais do que isso, é sinal que alguma coisa estava mal e estava muito mal. Portanto, e que esta vossa visita também sirva para que a situação que hoje verifica possa ser perpetuada, que é sinal que valeu a pena e que vale a pena realmente lutar quando as causas são justas. Recebemos aqui neste local, que é um sítio emblemático do Conselho de Nação, é uma praia fluvial, uma das 3 praias fluviais que temos, a mais antiga, e escolhemos para verificarmos que temos também feito investimentos junto ao rio e, portanto, também todos estes investimentos são postos em causa quando de facto não há preservação do ambiente. Infelizmente aconteceu nos tempos mais recentes.
toda esta zona estava poluída, hoje felizmente está com muito melhor aspecto. Também a Câmara Municipal de Nação, conforme já reconheci, tinha aqui um problema com o esgoto que está neste momento quase ultrapassado, não pode ser ultrapassado em definitivo, porque a solução definitiva não depende só da Câmara Municipal, mas hoje não somos uma fonte poluidora como já fomos no passado, e portanto também assumo esse facto, mas dizer-vos que é realmente com prazer que hoje ficamos que o rio está assim e que, ao contrário daquilo que foi feito no passado, há hoje uma consciência crítica relativamente a esse assunto, a começar também pela Assembleia da República e pelos senhores deputados. E, portanto, nesse sentido, queria-vos agradecer também o trabalho que têm feito e tenho certeza que irão fazer no futuro. Estão aqui pessoas que, muito mais do que eu, podem dar algum testemunho sobre esta matéria, nomeadamente o Dr. João Filipe, que é membro da Assembleia Municipal pelo Partido Socialista, que é muito interessado sobre esta matéria, e aliás vou oferecer no final um livro que ele publicou também com o apoio da Câmara sobre o Rio Tejo, e também, por exemplo, o Francisco, que é pescador profissional, vive do rio e tem também, enfim, tem testemunhos muito próprios e muito concretos sobre aquilo que tem acontecido. Portanto, podia se calhar qualquer um deles, com alguma brevidade ou dentro daquilo que nos agradecer, possam usar da palavra, Sr. Presidente, não temos cá. E, portanto, uma vez mais agradecer a vossa palavra. Muito rapidamente, corroborar as palavras e os agradecimentos do Sr. Presidente Dr. Vasco Estrela. Para lá disso, posso dizer muito pouco mais. Porque falar do rio, falar da pesca, falar da economia que está associada, de facto, à atividade da pesca, melhor do que eu, o Francisco, para se debruçar para falar sobre isso, sendo que, por acaso, há pouquinho, falei uma referência que tínhamos aqui, um mariquito, está ali atrás. Mariquito que é nome de família, não interpreta mal. Como falar, por exemplo, uma família que não estamos a falar nem de 2 nem de 3 companhias, como eles chamavam, são mas para aí assim, umas 7 ou 8 ou 10 companhias com um barco a pescar no rio. Hoje estão reduzidos a 3 ou 4, mas porque efetivamente o rio não permite mais. Não permite mais, vós sabeis porquê, amanhã irão confirmar mais ainda porquê, com os riscos todos e com os perigos todos que têm os impedimentos principalmente as espécies migradoras que vêm cá desovar, atingirem as zonas nobres de desove. Com os comportamentos homens que têm, né? Como sabem, esse comportamento homem é o vir desovar no local onde os pais desovaram, né? E só vêm cá no final de 5 ou 6 anos, e alguns até de 7 anos. Ora bom, se efetivamente não consegue atingir a sua zona de desova, começam a não procurar o rio, porque eles não devolvem. E a natureza funciona assim. Nessa perspectiva, penso que tudo o que seja obstáculo que impeça a livre circulação dos barcos e do peixe, portanto, a navegabilidade do rio, que é aquilo que normalmente são, penso que dificilmente vamos ter um Tejo vivo daqui a 10 ou 15 anos. Outro aspecto que me parece extremamente importante é aquele que nós, a Assembleia Municipal e a Câmara Municipal, o Executivo, nós sentimos. Nós não estamos cá para dificultar a vida a ninguém, pelo contrário. Nós, desde o início, estamos em pleno, todos os grupos que fazem parte da Assembleia Municipal e do Executivo Municipal, estamos cá para, com as entidades responsáveis a nível central, para colaborar na procura das soluções e trabalhar com as comunidades também, no sentido de aceitarem ou de perceberem que aquela é a solução mais indicada, aquela que for encontrada. Estamos cá para apoiar e para levar por diante a preservação de um património que, meus amigos, é difícil de codificar. No outro dia, eu a brincar dizia, e desculpem, parece que nós vamos num local que estamos aqui, até com uns meses ali ao lado, dizia eu que para termos um rio navegável, alguém mostrava-se muito cético. Dizia, espera, desculpem, se calhar para termos um rio navegável, então temos que só necessitamos 2 coisas. Água no rio e um rei espanhol. Será que é isso?
É que quando cá chegou, também tínhamos um açude em Abrantes, também tínhamos um açude em Vila Velha e o Tejo tornou-se navegado. Portanto, foi em área de figurativo que eu utilizei isso, porque eu não quero demorar nenhum o rei espanhol, sou muito patriota. É publicado. Já agora. Desculpa, o açude. O açude. O açude de peixe. O açude de peixe. O açude de peixe, cansamos de conversar sobre isto, que é, não vamos discutir se foi bem pensada ou não a implantação dele. O que sabemos é que, com o decorrer do tempo, ninguém estudou, por exemplo, a hipótese de que o leito do rio, que na altura, quando foi feito, estava ao nível do muro que vão ver lá amanhã, não é? Ninguém pensou que toneladas de água a cair lá de cima do açude insuflável durante anos iriam afundar naturalmente a zona central do rio. De maneira que está completamente afundado e vão lá, são 2, 3, 4 metros de altura de queda direta da água. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que do lado na margem esquerda, e falo mais da margem esquerda, onde instalaram o passa-peixe, com esse afundanço, não é? Hoje está em seco, completamente. Um aspecto da instalação da passa-peixe. Depois, questões de pormenor. Até amanhã, se virem, se tiverem a oportunidade, a boca de passa-peixe para montante está virada para a frente da corrente da água. Calculem, não é? Com aquilo em baixo, tudo que é pau, tudo que é não sei o quê, é ali que está. Fica uma parede e uma pau, completamente. Portanto, se virem a Coimbra, se abrigar, está lateral, naturalmente. Só isso dizer uma coisa que já tocou nesse assunto que é importante que fique claro. A Câmara de Mação e os órgãos do município de Mação não têm rigorosamente nada contra o Sul, contra a PEGOP, contra nenhuma Câmara, nem contra nada, nem contra ninguém. Nada nos move contra ninguém, nem contra nenhuma autarquia, muito menos contra autarquias independentes de relacionamento. Mas só para chamar a atenção, isto que o Dr. João Francisco estava a dizer e a forma como as coisas foram feitas e o reconhecimento que as coisas não estão bem, foi feito precisamente na vossa casa, na Assembleia da República, com a resolução que eu chamei a atenção quando fui ouvido, de junho de 2015, aprovada por unidade, obviamente por todos os grupos parlamentares, em que uma das recomendações para a Assembleia da República era que se ajudasse, entre aspas, a Câmara Municipal de Abrantes a ultrapassar aquele problema que ele existe. Portanto, isto é o reconhecimento por parte da Assembleia da República e dos senhores deputados que há ali um problema. E o mesmo se passa em relação às outras recomendações que lá são feitas, e aquilo que nós, enfim, pedimos é que de alguma forma aquela resolução seja de facto levada a bom porto por parte do Governo, independentemente da cor política do Governo que lá estiver. Há ali um reconhecimento de problemas que o Rio Tejo, entre os quais o problema do açude. Portanto, é que os votos fazer é que as coisas possam realmente caminhar nesse sentido, também desse problema ser resolvido, como o problema da PEGOP, que é conhecido, que ainda não está totalmente ultrapassado, até porque a própria empresa diz que ainda há ali problemas por resolver. Aquilo que gostávamos de ver, se me podemos interromper, é que e na nossa zona isto está a acontecer, e temos que perceber que tem vindo a acontecer, o Tejo é uma causa demasiado nobre para se implicar separação de ideias e partilhar ideias. Todos nós, independentemente da discussão, todos nós estamos com esta causa, na procura da solução e na ajuda, muito humilde, muito modesta, mas na ajuda que pudermos dar para essa solução. Só para dizer que peixes já estão alguns a desaparecer do rio. Já as espécies de peixes estão completamente extintas. E outras a aparecer. Outras a aparecer. Isso é verdade. Mas as que aparecem também não interessam nada, porque não só faltam. Essas só vêm destruir já o pouco que há, vem destruir. Exatamente. Outra coisa, é algo que vocês veem aqui agora, está limpo. Parece limpo, mas não está. A semana passada não estava limpo. Voltou a haver descargas em Vila Velha e a água voltou a ficar suja na mesma. Correu entretanto 2 ou 3 dias e já está limpo. E no sítio onde a gente está, não estamos diretamente no rio, portanto a água demora mais tempo cá a entrar. O rio é ali daquele lado, isto é uma ribeira, não sei se sabem, é a ribeira dele. Outra coisa,
o açude de Abrantes. O João Filipe estava a dizer que aquilo foi estudado e não sei o quê. Aquilo não foi, se foi estudado, não foi pensado. E fizeram um muro de cimento ali, sem saber o que é que estavam a fazer. Um muro de cimento, meteram os insufláveis em cima e tem ali um dique. Não pensaram em passagem de peixe nenhuma, não pensaram nas desovas dos peixes, não pensaram em nada. Porque eu vou-vos dizer que andei 2 anos com biólogos aqui a fazer estudos, de se informarem, há zonas do rio, tramos do rio, que estão proibidos à pesca profissional. É as zonas da desova da lampreia, dos peixes. E depois fizemos esse trabalho todo, 2 anos, foi aprovado, está na lei, é proibido pescar, 2 anos depois, fazem o dique e Abrantes. Não perguntam a um pescador o que é que se passou, se podem fazer o dique, não pediram opiniões, é ninguém. Aquilo foi chegar ali, fazer e está feito. Agora veio este, bom, estão cá vocês, ainda bem que cá estão, para ver se a gente consegue resolver estes problemas. Porque aqui, se formos ali embaixo, chegamos a ser ali 25 barcos à pesca, aqui por baixo da parte da barragem. Atualmente está lá é o meu, está fora d'água. Não sei se há outro moço aí que tem um dente d'água, para apanhar uns peixes, uns barcos ou coisa assim, porque lampreias, peixe de arribação não apanha cá nenhum, não chega cá nenhum. Já o ano passado não chegou, este ano não volta a chegar. E estamos a falar daqui para Abrantes, é a melhor zona de desova que as lampreias e com as chaves e que as chabolas têm. É daqui até Abrantes. É a zona onde há mais cascalho. A partir daí para baixo temos tramos, pequenos tramos que têm cascalho, o resto é só areia e o peixe não desova aí. Tem a lazinha. Outra coisa, agora vamos ver também, a água melhorou muito, melhorou sim senhor, porque se viessem cá, a água era tal e qual café. Vocês pegam num café, metem num copo, pegavam na água do rio, era tal e qual assim. Tivemos 2 anos com a água assim. O ciclo da lampreia, como o João Filipe disse, é de 7 anos, a lampreia vem desovar só, está enterrada no lodo dos rios 2 ou 3 anos depois é que vai para o mar, quando atinge uma certa dimensão. Agora vamos ver que os que cá estavam, os peixes que cá ficaram, se não morreram todos. Apareceu aqui peixe morto aqui no... Este verão apareceu aqui peixe morto, não sei se vocês sabem, apareceu cá peixe morto. Agora vamos ver se esses alvias que cá tiveram, não morreram todos. E vamos ter falta de lampreias no Rio Tejo durante 6 ou 7 ou 8 ou 9 anos. O ciclo foi interrompido. E não foi um ciclo de 1 ano. Foi o ciclo desses 2 anos, mais os 3 anos que estavam atrasados. E agora vamos ver, daqui a 5 ou 6 anos é que a gente vai ver os efeitos que isto fez. De 5 ou 6 anos, é o que ainda há pouco falei. É um ciclo que tem que se completar. Ainda pegando aqui no assunto de Abrantes, embora amanhã estejamos no Conselho de Abrantes, portanto nós agora fomos fazer levantamentos, o assunto de Abrantes conseguiu em 13 meses apenas ser elaborado um projeto, lançado o concurso, o projeto financeiro para a execução e a execução. Em 13 meses custou 10 milhões, quando é um clone do Rio Silo em Ponferrada, em Espanha, que aquela escada de peixe é uma escada de peixe para espécies salmonídeas, não para espécies pelágicas como nós temos aqui, que é o caso do peixe migratório. O mujo, aqui chama-se mujo, mais abaixo fataça, mais abaixo ainda, mais ajusante, tainha. Portanto, a espécie mugiros também sobe, não consegue subir, passar aquela escada de peixe, porque é uma espécie uma escada de peixe para salmonídeos, espécies salmonídeos, trutas, salmão, etc. Portanto, espécies desse tipo. E o peixe, simplesmente, o que consegue subir, depois também não consegue descer, porque há determinados indivíduos que têm que voltar ao mar. Não todos o conseguem, no caso da lampreia, raramente os machos, quando atingem a maturidade, não voltam, mas algumas fêmeas conseguem voltar e vir no ano seguinte. Há este ciclo de 7 ou 8 anos. A saboga ou sábio não conseguem passar aquela escada de peixe. A resolução passa por uma reconstrução de uma eclusa capaz de fazer automaticamente a passagem da água, os níveis, equilibrar os níveis entre cima e baixo. Há um investimento que tem que ser apoiado na Câmara de Abrantes, porque aquilo é um clone do Rio Silo, é um rio de salmonídeos, não um rio de ciprinídeos, que é o Rio Tejo. O Rio Tejo basicamente são ciprinídeos, carpas, barbos, bogas, depois temos as outras espécies migratórias. Anguilos, enguia também, mal tem capacidade para passar aquilo, aliás nem procura neste momento o Rio Tejo, por outros fatores que amanhã veremos. Estamos prematuramente um bocadinho a falar à frente do espaço. Agora, esta gente aqui foi das primeiras a serem dizimadas. Quando a montante falamos que há previstos investimentos para serem feitos, o fulano vai investir não sei quantos milhões nisto, em ecoturismo, em pesca,
Aqui estamos a falar ao contrário, estamos a falar de investimentos que estavam feitos e que se perderam. As pessoas perderam a sua fonte, o seu fonte de rendimento, a sua fonte de subsistência, quantas vezes a fonte de subsistência principal. E foram pessoas que foram para a reforma, para o desemprego, que estão em RSIs, que todos nós pagamos. Portanto, é isto que eu gostava de conseguir fazer-vos passar e o Sr. Presidente, o Sr. Vasco tem tudo. A Dona Helena queria-nos contar aqui um episódio que presenciou e que a chocou muito. Diga lá. Eu, o Dr. Filipe, o Dr. João, o Dr. Sabe. O João. Está bem. Ele sabe, mas você não sabe. Olha, isto não fosse uma lamparezinha para provar é que fazia. Para aí só para beber. Isto foi na semana do 13 de maio. Eu sei que foi uma segunda-feira. E estava-se a dar o 13 de maio, estava-se a dar as atividades. E havia aqui um senhor acampado no Parque de Campismo da Figueira da Foz, e a mulher do senhor gostava assim muito daquele andrado assim como a mim. E foi ali para o café. E o marido foi lá ter. Deu um cafezinho, disse: olha, dona, já estamos embora. Disse: já está embora, já, olha. Ontem, que era domingo, foi além naquele sítio, olha, aqui à nossa frente. E tinha assim, entre a ponte e além aquele canavial. Olha, apanhei 110 percas. 110 percas. Perca-sol. Uns peixinhos pequenininhos. Olha, e aquilo até sabe muito bem. A gente mais os utentes do parque, moramos dos avisos, estávamos, a senhora já contou. Mas depois fui dar uma volta, que ela então caminhou, além por aí fora, e fui até à linha e vi 5 ou 6 barcos grandes, porque estavam inchados. E vi os mortos. E na altura, até pensei, olha, até coloquei aqui assim, deixa cá, também pesca, nem a ideia. Eu disse: os pescadores estavam mortos na rede eterna de pago, mas não deviam de fazer. O que pensei na altura. Isto foi uma segunda-feira de noite. Quando foi às 3 da tarde, veio um rapaz da torre, que era o João Cabasso. E disse: oh, dona, só se visse ontem. Isto é uma segunda-feira. Eu fui ao Lamal, só se visse tanto peixe morto lá no Belvedere, no Lamal. É um dono a seguir. Olha, a gente aqui só apanha os albunos, que eram uns peixinhos que chamam os albunos aqui. E a gente lá era só peixes grandes, tudo morto. E você não quer saber, mas muitos. E acabei. Não gostei de ouvir, pronto. E vi água castanha. Quando foi à noite, há um empregado da EDP, que eu finalmente vem para o café à minha casa. Às vezes vem às 10 da noite, às 11. Eu até dou as chaves que eu tenho aqui, ele é que tira o café. Eu dou-lhe a chave, ele cá abaixo. E disse assim: ó Firmino, mas o que é que se passa que está aí o peixe morto? Calce lá. Ali temos 2 ou 3 sacos cheios para ir enterrar. E vem amanhã o Raul do Castelo de Bode enterrá-los logo de manhã, porque a gente não pode estar ali com o cheiro na central. Íamos ali enterrá-lo ali à lixeira, que eles ali têm, que é da EDP. Isto já eram 10 e tal da noite. Foi quando eu telefonei, foi na folha. E o Raul amanhã vem logo de manhã enterrar isto. Eu disse: então é um ano da castanha, tanto peixe morto, mas o que é que isso aqui passa? E eu disse: pô rapaz, eu fui-nos para lá, que eu vou ligar a minha agenda, vou o número do telefone, porque isto era quase 11 horas da noite. E eu estou aqui sozinha, eu tinha assim um bocadinho de medo. E depois falei para o Dr. Filipe. O Dr. Filipe, poxa, então é que deu as voltas e então é que se desencadeou. E ainda viram peixes mortos e coisas assim. Por aqui é que nasceu este tramo, olha, não sei se fiz bem, se fiz mal. Conta a história das 20 toneladas que é da Prematura. No dia a seguir, o rio começou a correr, foi uma coisa doida. Alguém precisou que viesse a água. A água chegou a 15 a 16 de maio, quando a água veio a seguir, não vinha água uma semana seguida, no dia a seguir se deu isto. Isso está registado, se alguém quiser ver, isso está no net. Claro que a surpresa foi que no dia seguinte, logo de manhã, quando a máquina começou a abrir o mas ainda não acabei a história. E eu disse para o Dr. Filipe: olha, mas eles vêm às 8 horas para enterrar o peixe. Pronto, cedo, porque eu gosto de voltar cedo. Às 7 horas da volta, já o Raul andava a fazer a cova carreto para enterrar o peixe, porque antes, que era para antes dos trabalhadores da ETP chegar, para não estarem lá com aquele fedor do peixe. Só que tiveram azar, só que tiveram azar que o Orlindo não dorme, o Orlindo não dorme. Achei no meio da manhã já cá. Francisco, o Orlindo não dorme, devia ser para as 6h30 da manhã já cá estava, mas não sei quem. A Comissão vem aqui precisamente para vos ouvir e esta é talvez das principais missões que nós temos nesta visita, é ouvir as pessoas, os autarcas, os ambientalistas, as pessoas que se preocupam com o rio
que veem o rio todos os dias. E há outra coisa que eu tenho muita pena, desde que se fez aquele muro lá embaixo. Agora, nesta altura, se os senhores aqui tivessem, na verdade, como a minha gente disse, que era 25 anos, se vocês agora ali fossem, a esta hora, estavam ali todos a jogar à malha, a beber uns copinhos de vinho para depois irem para a pesca, e eu disse, morreu tudo, e nunca mais nada. Portanto, queríamos agradecer ao Sr. Presidente da Câmara o facto de nos ter convidado a vir cá, a receber-nos. Muito obrigado, Sr. Presidente. E dizer-vos que o Rio Tejo é um grande desígnio desta Comissão. Todos os deputados falaram-se aqui das divisões entre partidos, cada um com a sua perspectiva. Eu acho que todos os partidos da Comissão estão empenhados em que estes problemas do Rio se resolvam. E é bom que haja também essas diversas formas de ver as coisas, porque é assim mesmo a democracia. Mas tenho a certeza que todos querem que o problema do Rio se resolva. E cada um vê as coisas também da sua forma, uns por causa do peixe, a pesca, outros por causa do turismo, os empresários que querem que o rio esteja bom para poder fazer investimentos, os ambientalistas porque têm uma visão global e querem que o rio não morra. Bem, cada um tem a sua visão em relação ao rio, mas a questão principal é que o rio é um bem comum, é um bem de todos e não podemos permitir que alguém, poluindo o rio, se esteja a apropriar do rio. E isso de facto é o problema que nos leva a que todos estejamos unidos na defesa do rio. Eu acho que esta visita, nós já estamos a fazer esta visita desde ontem à noite, vamos continuar amanhã e depois de amanhã. Esta visita é muito importante para municiar, talvez, os deputados e as deputadas, para que no Parlamento possam ou coletivamente na Comissão, ou através dos seus grupos parlamentares, ou individualmente, como muito bem entenderem, terem iniciativas, participarem no debate e colocarem as questões do Rio Tejo, do ambiente, no topo da agenda política, porque é isso que é necessário. É necessário dar visibilidade aos problemas para que os problemas se possam resolver. Quando os problemas estão escondidos, eles não se resolvem. Resolvem-se quando se dá visibilidade a eles. E esta também é uma das missões que nós temos aqui. É dar visibilidade aos problemas, é sensibilizar as pessoas, a comunicação social, os técnicos, toda a gente, para que se procure resolver esta situação do Rio Tejo, porque é um bem comum e não podemos permitir que alguém se aproprie dele. E nessa perspectiva, nós pensamos que os deputados vão sair daqui muito mais informados, com os vossos testemunhos, inclusive com o vosso apoio para iniciativas que tenham, e também de modo a que a nossa missão, que é fiscalizar o Governo, que é tentar recomendar iniciativas ao Governo, de modo a que o Governo também possa agir. E é uma boa notícia quando nós chegamos aqui a esta praia fluvial tão bonita e ouvir dizer-vos que, de certo modo, por esta visibilidade que o rio tem tido nos últimos tempos, as coisas até tenderam a melhorar um bocadinho. Também temos tido boas notícias, por outra parte, das entidades que fazem inspeção, que fiscalizam o rio, que têm também trabalhado nesse sentido e, portanto, eu acho que, de facto, a defesa do rio, a preservação do rio, é um trabalho de todos, tem que ser de todos, do cidadão comum, dos deputados, dos técnicos, dos autarcas, e é isso que nos traz aqui para, de facto, conseguir essa conjugação de forças. E muito obrigado mais uma vez pelos vossos testemunhos, muito obrigado pelo Sr. Presidente por nos ter trazido aqui. E este é um dos pontos em que nós tivemos a nossa visita ao Rio. Vamos continuar para os próximos e ouvir mais pessoas e trabalhar no sentido de termos mais informação. Muito obrigado pela vossa presença. Todos agora vamos para o Gavião e paramos na barragem, que é a meio do caminho. Nós podemos ir um bocadinho a pé e depois o autocarro apanha-nos. Ou vamos ao autocarro? Não, vamos a pé. Só vai... Não, só 800 metros a pé. Carolino, quero acrescentar mais qualquer coisa. O que eu vou acrescentar é o seguinte: falou-se do peixe, falou-se das praias, do turismo, desta coisa toda. Certo? Mas o interesse não é só este, é mais alongado. Falamos dos pastores, dos lavradores, das cabras, das ovelhas, das vacas, dos cavalos.
do leite, do queijo, da carne, do arroz, dos pimentos, do tomate, do melão, da melancia. Carregado do rio. E das pessoas que comem, engolem esta purga. É isto que se tem que falar. É a cadeia. Quem vai ao autocarro? Se não quiser, vem a pé. Tem dito. Está resistada. Das areias estão a prejudicar as praias de Lisboa. Porque se há lá praias, foram os rios que lá as puseram. E agora estão obstruídos e as praias vão acabar também. Mas pronto, estes movimentos é que vão tentar ajudar a resolver o problema do rio. É assim. Tem que olhar para a cadeia na totalidade e não só em parte. Agora vai ali para mim. Agora vai nisso. É. Já me deixou a ter para vocês em dia de contrário. É a mesma coisa, é que vocês tentavam a volta. Pouco se for. Vê porque é que não vais entrar lá. Ah, desgraça, Balgado, você hoje esteve ali à rasca. Eu já tenho a vontade de parar com o se fosse trabalhar para a inspeção, Gabriel, vamos a falar um bocado da recusa mecanicamente não está a funcionar. Deixa eu não ter funcionado. Apanhaste pela cabeça? Ah, sim. Mas podes verificar. Obrigado.